Vamos entender, então, como é que funciona. São basicamente 3 tópicos que eu vou abordar. O primeiro deles, um panorama do mercado de seguros na ótica do RC profissional. Um segundo tema, os nossos diferenciais exclusivos. E aí um resumo de como é que funciona essa parceria da Anadem com a Chubb e por que Chubb. Então, vamos começar a conhecer um pouquinho desses números. O mercado, esses números que estão na tela são números do mercado segurador brasileiro. A fonte desses números é a própria SUSEP. Nós estamos falando de um mercado que emitiu, no ano de 2016, algo superior a 300 milhões de reais. Só que a gente analisa o crescimento desses números, a gente vê 2014, 209 milhões, 2015, 236 para 312. Um crescimento de 12%, de 32%, e já se estima que 2017 também tenha um crescimento na ordem de 30%. Mas tem um dado interessante nesse número para a gente conhecer de que tamanho nós estamos falando nesse mercado. Daqueles 312 milhões do slide anterior, quando a gente fala do ano de 2016, na verdade, apenas um terço, um pouco mais de um terço, né, 36%, se refere ao RC profissional exclusivamente da área de saúde, que no mercado se chama Medmol. É uma linguagem mais do mercado segurador. Então, nós estamos dizendo que o mercado que nós estamos envolvidos, que é o RC profissional da área de saúde, corresponde a apenas 36%. 64% aproximadamente do restante daqueles 312 milhões são de seguros oriundos de RC para advogados, para contadores, para corretores de seguros e quaisquer as outras variáveis de produtos de RC profissional. Ainda destrinchando esses números, né, agora vamos colocar o nosso mercado, ou seja, dos 112 milhões de reais que foram emitidos no ano passado, olha que interessante esses números. 78 milhões é apenas pessoa física, um universo de 39 mil segurados. Pessoa jurídica, 28 milhões, e a parte de grupo, o Dr. Felipe comentou sobre contratação que acontece também por grupos, um total de 6 milhões e meio com 40 mil segurados. Você vê que a distribuição no nosso mercado é de aproximadamente 70% da contratação, ou 70% do prêmio envolvido é originário da pessoa física. E vai ser interessante a gente olhar esse número aqui lá na frente, comparado ao que a gente tem de potencial de mercado. Ainda sobre o ano de 2016, o crescimento especificamente da área de RC profissional da área de saúde de 30%, considerando a presença ainda no ano passado, a figura da saída da Nobre se deu em outubro do ano passado, então a gente tinha um mercado de 7 seguradoras operando com um produto de RC profissional. A gente vai analisar, você vê que é um número relativamente pequeno de seguradoras, se a gente for fazer um comparativo com qualquer outro segmento dentro das 200 seguradoras que existem no Brasil. É um universo ainda pequeno, né? Esse número hoje, se a gente for considerar, ele está um pouquinho diferente. Mas olha que interessante do mercado que nós estamos falando. Só de médicos, existem 438 mil. Ao universo que a gente viu agora há pouco menos de 10% deles tinham contratado o seguro de RC profissional, seja ele a modalidade qual for. Então, olha o tamanho de mercado que a gente tem para poder correr atrás. Aí é fácil, mas quando a gente vê alguém falando mal ou utilizando fofoca, olha o tamanho do mercado. É gigante, tem espaço para todo mundo. Tem muito que ser feito ainda. A gente ainda tem muita sola de sapato, a gente ainda tem muita saliva para gastar, porque tem muito mercado para a gente alcançar. Olhando os números de 2017, a disposto daquelas 7 seguradoras, esse ano, 2 novas seguradoras enxergaram o segmento de RC profissional, e aí eu estou falando também da área de saúde como uma oportunidade de negócio, então existem 2 novas seguradoras. E esses números de 2017, que eu estava comentando com vocês,
177 milhões, se a gente analisar isso, a gente vai chegar aí próximo dos 400 milhões de reais esse ano. Para 2018, também tem aí uma expectativa de mais 2 novas seguradoras. Então, a gente vai chegar aí no mercado com 628, com 210. A gente acredita que no final de 2018 tenham aí 10 seguradoras operando nesse segmento. Então, você vê, ainda é uma quantidade pequena para ser feita a divisão desse bolo. Muito bem, vamos relembrar, acho que esse ponto aqui é um ponto que talvez para a grande maioria, falar de diferenciais da Anadem, talvez seja alguns que já tenham isso muito na ponta da língua, mas como a gente tem a presença de alguns colegas que estão começando agora, acho que tem esses 11 tópicos, acho que são os mais importantes, eu acho que eu gostaria, principalmente para os colegas que estão começando agora, ter essa informação dos nossos diferenciais. Primeiro, que eu acho que e esse aqui é o nosso carro-chefe, defesa profissional especializada em direito médico. Esse é o nosso negócio. Essa é a nossa diferença. Esse é o melhor argumento de venda na hora que a gente vai conversando com qualquer médico, com qualquer dentista, com qualquer fisioterapeuta. Esse é o nosso negócio. Segundo, plantão jurídico permanente. Imagina se algum médico que não tenha o nosso serviço precisar ligar para algum 0800 nos produtos tradicionais de mercado. Ele não vai achar um plantão jurídico com conhecimento técnico que vai poder lhe atender na necessidade que ele tem naquele momento. Nosso produto não tem carência. Nosso produto não tem franquia. Já tem 4 argumentos, Fátima, já bastante para demover esse concorrente, mas vamos colocar mais um pouco. Nós não temos a denunciação à lide. Esse talvez seja um dos itens mais importantes do nosso slide. Sem limite de processos. Fazemos o pagamento de antecipação de tutela. Tem a remuneração dos peritos e dos assistentes. Isso aqui faz uma diferença gigante na hora da defesa. O processo sendo defendido tradicionalmente por um advogado que não tenha, mesmo que ele tenha um conhecimento, mas se ele não tiver a sua assistência, ele não tiver a ajuda de um relatório, de um laudo, junto com um médico perito e seu assistente, a defesa ela pode ficar mais fraca. E, no nosso caso, isso não vai se aplicar, porque todos os processos a gente tem a figura do perito e do assistente. A área de gerenciamento de crise, isso aqui é uma bela cereja do bolo. Isso aqui, a gente começa a ajudar o processo de venda com mais um serviço. Cobertura para danos estéticos e existenciais. Existem alguns aportes no mercado que não oferecem essa extensão de cobertura para os danos estéticos e existenciais. E o último item, que é o que difere da grande maioria dos resultados dos processos, onde a gente tem um índice de sucesso de 87% e o mercado com seus 43%. Por quê? Porque a gente tem a obrigação de resultado. Nosso objetivo é defender o médico. Nós precisamos ter o resultado positivo. Então, esse é o nosso negócio. Na hora que a gente fala com convicção, na hora que a gente fala, olha, nós vamos ganhar a sua causa. Então, isso é muito importante na hora de estiver discutindo com o médico. Muito bem. Para o último item, né, para conhecer um pouquinho como funciona essa parceria da Anadem com a Chubb, e aí por que a Chubb nesse contexto. Você viu que lá no início o Dr. Raul comentou sobre marcas, né? Falamos de Omint, de Catu, falamos de diversas marcas conhecidas no mercado. E nós vendemos uma boutique, nós vendemos o melhor produto do mercado. E a gente precisa estar junto com marcas fortes. A gente precisa estar com marcas conhecidas. E, no caso da Chubb, a escolha se deu por ser a seguradora líder no mercado brasileiro do segmento de RC profissional. Ela detém 20% do segmento, colocando o segundo colocado com 11%, e aí começa a descer. Então, a Chubb é a seguradora líder no mercado brasileiro, tendo aí 1/5 da quantidade de prêmio emitido no Brasil. É uma marca forte, com presença global, ela não está só aqui, então isso é importante. Na hora de você fazer a divulgação, você está colocando uma marca que tem presença no mundo inteiro e é o principal player do mercado brasileiro. No nosso caso, alguns talvez não conheçam essa informação.
e de vez em quando aparecem algumas ligações, alguns e-mails, alguns contatos perguntando, escuta, aonde está a apólice? A apólice está na Chubb há 10 anos. Então, de vez em quando aparecer alguma ligação como essa, algum colega, às vezes, mais desavisado, algum que não tenha conhecimento, pode me ligar. Ou como uma colega de São Paulo me fez uma ligação um dia um tanto quanto desesperada. Alexandre, eu preciso fazer o fechamento dessa venda. Como posso ajudar? Não, o médico ele só quer fazer na hora que ele ver a apólice. Falei, tá bom. Por coincidência, eu ia em São Paulo. No finalzinho da tarde, fui fazer a visita ao médico, imprimi a apólice. E mostrei, essa é a apólice. O senhor tem mais alguma dúvida? Ah, não, porque o corretor falou isso. Está aqui. Olha aqui. Então, esse tipo de dúvida, quando acontecer, é a coisa mais simples. Meu telefone, meu e-mail, vai estar no final da apresentação, todos vão ter acesso. Então, se esse tipo de situação acontecer, se esse tipo de pergunta, né, esse tipo de questionamento surgir, só para vocês terem ideia, essa apólice existe dentro da Anadem há quase 10 anos com a Chubb. Ela foi desenhada e customizada para atender todas as características e particularidades da nossa operação, que não são poucas. Você desenhar uma apólice com todas as nossas particularidades leva um tempo. E, por isso, ela está esse período na Chubb. Inclusive, no que se refere à parte de regulação de sinistros. Ela tem uma particularidade também nisso. Ainda nessa linha de relacionamento com a Chubb, eu coloquei um item ali do relacionamento nosso com todo o staff local e global da companhia. E eu gostaria de apresentar a vocês, para que todos conhecessem, nós temos 5 colegas da Chubb aqui hoje. Eu queria apresentar um por um, nominalmente, para que todos conhecessem e entendessem como funciona essa questão de relacionamento e a importância do relacionamento nosso com a Chubb. Eu vou começar com Vinícius Ferreira. Por gentileza, Vinícius. Esse é o nosso colega que fica... O Vinícius é o nosso colega que fica em Belo Horizonte, ele é o responsável pelos nossos processos de cotação, então vocês conhecem o colega que está o dia a dia na caneta. Olha, cuidado, não, ele trabalha direitinho, não faça isso não, Fátima. É ele. Na sequência, o colega Felipe Portugal. Por gentileza, Felipe. O Felipe é o responsável pela região, como a Anadem está sediada em Brasília, né, existe um colega responsável na região Centro-Oeste, o Felipe é o nosso colega responsável aqui. Temos um colega na matriz, a matriz da Chubb no Brasil fica em São Paulo. Nós temos um gerente nacional, colega Aleandro Brolo, por gentileza. E, para concluir as apresentações, nós temos o diretor da América Latina da Chubb. Ele fica também sediado no Brasil, mas é responsável por toda a América Latina. Ele vai ser, inclusive, um dos nossos homenageados na noite de hoje, senhor Rodrigo Graneto. Então, por que eu tive o cuidado de apresentar um por um, demonstrar para vocês um por um? Você não traz o staff de uma seguradora do tamanho da Chubb para participar do nosso evento, para passar um dia inteiro para a gente receber uma ligação como eu e o Dr. Raul recebemos de um colega de Manaus. O Dr. Raul vai se lembrar exatamente o dia que ele pegou o telefone e fez: você acha que a gente faz isso por quê? É para demonstrar para todos os colegas como funciona o nosso trabalho, qual é a seriedade e qual é a solidez e a segurança do nosso trabalho. E, para concluir, deixando um item como novidade, está ali marcado em vermelho, isso é uma demanda que acontece todos os dias. Senhorita Fátima Montioli, senhor Inácio Paganini, e eu vou citar mais uns 500 nomes que me ligam todos os dias buscando alguma novidade sobre pessoa jurídica. Nós fizemos uma negociação em fase final de maturação. O que vai acontecer? Qual é a oportunidade de negócio que nós estamos trazendo como diferencial do nosso produto? E é muito importante a gente entender isso aqui para que não hajam dúvidas. Claro, lá na frente vão ter perguntas, isso vai acontecer normalmente, mas o que está negociado neste momento? Se a gente tem uma clínica, e aí entenda-se clínicas,
Vou fazer um parêntese muito rápido. Apenas clínicas sem leitos, sem internação. Né? Quem está enxergando? Clínicas sem leitos e sem internação. Imagine que nós tenhamos 5 sócios. Isso é uma forma de incentivar a venda do produto de pessoa física. Se esses 5 sócios aderirem, tiverem o nosso contrato, haverá extensão da cobertura dele, da pessoa física para a pessoa jurídica. Nós tínhamos isso... Aí, meu filho! Eu falei que... Agora você foi bom, hein? Você queria estar na Itália. A partir de segunda-feira, né, Lu? Calma, Fátima. Calma, Ô, Fátima. chefe, libera aí. Calma, Fátima. Corta o microfone da Fátima. Nascimento, segura aí, Nascimento. Segura, Nascimento. Pelo amor de Deus. Deixa eu explicar, senão você vai atrapalhar aqui, senão daqui a pouco atrapalha o horário do Dr. Valduir. Muito bem. Lembra que lá em fevereiro nós falamos de extensão de pessoa física para pessoa jurídica para fins de faturamento, aquela figura de um único sócio. Aqui não, nós estamos falando de todos os sócios. O que vai acontecer na prática? Imagina dessa mesma clínica que eu dei o exemplo, que eram 5, mas apenas 4 quiseram contratar. Um não quis contratar. E aí houve uma reclamação, houve uma ação movida contra a pessoa jurídica, porém, a essa ação que entrou contra essa pessoa jurídica, o ato médico foi realizado por aquele 5º que não quis aderir. Exatamente. Este lazarento, como disse o Marcelo, esta ação não estará amparada. Então, esse é o argumento de vendas para que todos os 5 façam a adesão. Então, isso aqui já é um diferencial, tá? Isso aqui, eu acredito que vai facilitar muito a nossa vida. E como é que isso vai funcionar na prática? Vamos lá. Existem 2 momentos. Existe um momento da venda que a gente está fazendo hoje. A gente vai chegar para a clínica lá, doutor, vocês 5 querem aderir? Muito bem. Se o valor X, vamos imaginar um valor de R$700, para aquele que está pagando, imagina uma clínica que tem, né, que esteja pagando R$702 individualmente. Se o senhor quiser estender a cobertura para a sua pessoa jurídica, nós vamos cobrar um valor X, e esse valor X é o que você vai negociar pontualmente, tanto comigo, tanto com a Daiane. Cadê a Daiane? Está perdida aí? Daqui a pouco ela aparece aqui para quem não conhece a Daiane para conhecer. Então, nesse momento, na hora que for fazer a venda, quiser estender para a pessoa jurídica, a gente vai ter uma cobrança de um valor adicional. Para aqueles clientes que já têm, né, o seguro conosco e que vocês queiram visitar, falou, doutor, temos essa opção. O senhor gostaria de estender a cobertura? A gente vai elaborar uma correspondência. Eu peço para aqueles clientes que vocês tenham interesse, me demandem pontualmente, caso a caso, para que a gente também possa fazer dessa forma. Muito bem. Brincadeiras à parte, isso vai começar quando? Ontem. Senhor Marcelo Melios. A janta hoje é por minha conta. Você já está me devendo uma. Você já está me devendo uma, não adianta. Pô, são 2. Você está pegando... Pensa o seguinte, a cobertura, você está na pessoa física e vai estender à pessoa jurídica. Okay? Você está preocupado com retroatividade? No caso da PJ, é a mesma da pessoa física. Ok? Você está estendendo a cobertura só. Eu vou pedir uma ajuda, doutor Helder. Ficou na frente, sobrou para o senhor. Você alcança o microfone e dá uma caminhada para fazer a digestão do almoço lá na última fileira, por gentileza. Quanto à questão da adimplência para a cobertura da pessoa jurídica, se tiver só 1 ou 2, sei lá, de 5 inadimplentes, como é que fica isso? Eu volto à pergunta. A eventual reclamação, ela é decorrente do ato médico de qual dos sócios? Respondido? Mais algum? Tem mais 1, 2, está aqui na frente. Vamos lá. Só uma dúvida. Existem casos incomuns onde o médico ele tem um sócio que não figura como médico. Pode ser a esposa que não trabalha, não é médica.
Neste caso, a gente vai proceder normalmente, porque, pelo que eu entendi, pelo que tu me disse, tem que os que fazem parte do contrato social estarem associados. Mas, devido ao fato da esposa não ser médica, ela não pode se associar na DEM. Como é que fica essa questão? Vamos lá só entender. A reclamação é contra quem? Contra a esposa? Mas e se for na pessoa jurídica, a gente vai dar um amparo mesmo assim? Porque os dois estão no contrato. Vamos lá. Vamos entender que essa extensão é decorrente do ato médico realizado pelo Dr. X. A reclamação é decorrente da reclamação daquele Dr. X? Se for isso, estará amparado. Ok? O que está sendo desenhado para essa opção é diferente a gente falar assim, por exemplo, e uma cotação para um hospital? Permanece da mesma forma. É uma contratação de uma apólice tradicional para PJ. Calma que você vai ficar feliz com isso. Você vai para a Itália, calma, você vai voltar descansado. Ok? Alexandre, uma dúvida. Existem pessoas jurídicas prestadoras de serviço. Por exemplo, um grupo de médicos se juntam, normalmente por questões de faturamento, realmente, e prestam serviço para uma instituição hospitalar. Então, nesse caso, a PJ não tem leitos, não faz internação, mas presta serviço para aquela instituição de saúde. Nesse caso, se estenderia a cobertura a essa PJ, se todos os sócios estiverem segurados? Sim, e já existe, inclusive, um desenho, tem algumas cotações já em andamento, foi um caso específico até do Paganini, onde a gente fez um desenho para cobrir exatamente esse formato. Isso é uma tendência muito forte, né, de você não ter a figura da PJização, onde todo mundo constitui a sua PJ, se junta aquele grupo para um faturamento, se junta aquele grupo para receber a quantidade os valores pagos pelos planos de saúde. Então, isso já é previsto. É que eu sou assim intensa, mas também sou bem racional, viu? Vamos a uma pergunta agora. Alexandre, possivelmente essa cobrança ela vai vir unificada ou continua vindo individualmente para cada associado? Individualmente. Individualmente, tá? Nós vamos marcar no sistema quem são os médicos vinculados àquele CNPJ, talvez. Muito bem. Lembre-se, assim, esse desenho a gente está formatando ele em termos de operação. Isso eu não consigo fazer do dia para a noite, mas a cobrança ela é individual. Isso nada muda o formato que a gente tem. Na hora do sinistro que eventualmente acontecer, a gente identifica. Forma. Perfeito. Tá. Utilize, não tem problema. Queremos ouvir sua voz. Vai lá. Então, parabéns, né, por essa conquista. Eu acho que é uma conquista a mais. E a questão, tem médico que é casado, por exemplo, com uma enfermeira. Ou com uma médica que ela não exerce mais a profissão, deixou de utilizar o CRM, Corém, enfim. Mesmo assim, ele sendo da PJ, ele e ela não entrando na NADEM, essa extensão seria válida? Ela não vai ser, mas no caso... Não, estou tirando dúvidas gerais, entendeu? De novo, essa médica deu baixa... Esse médico, ela deu baixa. Está falando da esposa, né? Que é casada com a enfermeira. Muito bem. Vai haver alguma ação com ela, não. Contra ela? Não. Então, não se aplica. Então... O que precisa ficar claro é a reclamação ela precisa ser contra o médico que praticou aquele alegado erro. Obrigada. Deixa eu só colocar mais uma coisa. Porque eu tinha passado também para ela. Eu tenho vergonha de falar. Esse Corém, vamos supor, nessa situação, esse Corém não está ativo, mas o advogado da paciente descobriu que a esposa, que eles investigam tudo, descobriu que a esposa do médico tem um Corém, porém não está ativo, e acionou todo mundo. Inclusive ela mesmo, o Corém dela não está ativo, mas existe que ela faz parte do Corém. Perfeito. Mas vamos lá de novo. A reclamação foi contra ela ou contra o médico? Se for contra o médico, vai estar amparado. Só que a paciente entrou contra a parte jurídica, física e todos os profissionais. Redesenha a pergunta. A ação foi contra a pessoa jurídica, certo? O ato foi realizado pelo médico, que é nosso associado? Vai estar amparado. Ok? Deixa eu só complementar, Alexandre. Sim, Helder. É porque, na pergunta dela, a gente já teve casos lá em São Paulo, por exemplo, que o paciente entrou contra a pessoa jurídica e entrou contra o sócio,
que estava no contrato social, mas que não participou do ato médico. O sócio foi excluído, mas ele teve que apresentar defesa, ele teve que pagar particular para fazer defesa. Eu entendo que, nesse caso, como que a gente vai funcionar lá na prática. Isso é um item que eu precisaria ser acertado com o Dr. Valduí para que pudesse repassar para você, Helder, e para os demais colegas, aonde o trabalho seria fazer a exclusão da lide desse caso para que ela não pudesse responder, porque ela não tem nada a ver com o processo. Ok? Alexandre, é o seguinte, se por acaso, a pergunta da Regina e do amigo aqui atrás, o sócio for uma pessoa que não tem ligação médica, é formada em administração, entrou só para juntar na sociedade. Como você falou, o processo vem em cima do médico, mas se entrar contra a pessoa jurídica e a pessoa física, a cobertura também, por mais que o sócio não foi médico... A ação foi contra a pessoa jurídica e contra a pessoa física. Quem é a pessoa física? É o doutor João. Que fez o ato médico? Sim. Está amparado. Está amparado, então. Próximo. Oi. Alexandre, um outro exemplo. Digamos que essa é um centro médico, que são 2 médicos que estão no contrato social, tá? 2 cotistas. E atende nesse centro médico 5, tá? Uma clínica. Então, são 5 médicos e 2 são sócios do contrato social. Tá. E desses 5, a gente necessariamente não tem que estar conectado, ligado ao contrato social, correto ou não? Vamos lá. A extensão para o CNPJ... Porque, de repente... Vamos lá. A extensão que você está me perguntando são para esses 2. Você tem mais 5 que não tem nada a ver. São 5 profissionais que produzem risco dentro da clínica. Certo. 2 são sócios. E 3 apenas usam o espaço físico, a qual a vitrine que a clínica representa para o advogado que vai mover o processo, evidentemente que ele vai jogar a clínica envolvida no processo. Já entendi a sua pergunta. Tem cobertura? Vamos tem. Lá, de novo. E esses 5, eles precisam estar amparados. Tá, necessariamente. Com a contratação da pessoa física. Independente se ele é sócio, ok? Então, eu estou estendendo para a pessoa jurídica, certo? Se os 5 têm, ok. Agora, se a ação versar contra um dos médicos que não tenha essa reclamação na PJ, não estará amparado. Agora, ele pode citar, só mais para complementar aqui, digamos que ele é um cirurgião plástico que paga R$ 702 por mês e que o adicional seja de 30%. Ele vai pagar mais 210, tá? Vai passar a pagar R$ 912 por mês. 702 da pessoa física, mais 210 para complementar, estender a cobertura caso seja movido um processo contra a PJ. Aí ele vai dizer o seguinte, aliás, a pergunta, esse valor vai ser colocado na mensalidade dele. Positivo. Tá. Aí ele vira para mim e diz o seguinte, olha, eu sou um cirurgião plástico, aliás, você pega um estado que nem o Paraná, né, os cirurgiões plásticos em cidade de 10, 12, 15 mil habitantes nem existe, eles vão lá, fazem o procedimento e voltam. Ele pode ter uma clínica em Londrina, em Maringá ou em Ponta Grossa, por exemplo, né? Então ele paga na clínica de Maringá, mas ele diz, olha, uma vez por semana eu também faço cirurgia na clínica lá em Cianorte, por exemplo, tá? Cianorte é uma outra cidade, né? Então, como ele paga 900 por mês, não 700, isso, desculpa, não quero tumultuar a tua cabeça, mas só ponto que a gente tem que analisar no desenho do negócio. Então, como ele paga 900 por mês, e se for movido um processo contra a clínica lá de Cianorte, que não tinha nenhum envolvimento de cobertura nesse momento agora, ele pode dizer, tá, eu vou ter cobertura, então, aonde eu atender, se for movido um processo na PJ, vocês vão me acompanhar dando atendimento ou não? Dando proteção ou não? Vamos lá. A extensão é para aonde ele tenha a sua sociedade, para a PJ dele, independente se ele faz o procedimento no local A, B, C ou D. Mas, nesse caso que eu citei anteriormente, ele necessariamente não é sócio da clínica. É isso que eu havia perguntado. Se a clínica tiver 5 profissionais, 2 apenas são donos da clínica. Se a reclamação é contra a PJ, e aí esses médicos, de novo, Inácio, se todos os médicos, ou se a ação versar sobre aquele médico que tem a nossa cobertura, ele estará amparado. É isso que precisa ficar claro. A ação precisa ser contra um médico que é associado nosso. A extensão para a PJ dele se aplicará. Mas essa é a minha pergunta. Nesse caso, Inácio, por exemplo, o cara atende Maringá, no CNPJ lá, todos fizeram. Se ele atende lá em Cianorte, os lá que tem um CNPJ lá, vão pegar os outros caras de Cianorte e trazer para nós.
Não, mas isso é uma estratégia comercial. Eu acho isso fantástico. Isso aí, essa notícia é maravilhosa, comercialmente falando. Estou falando da parte operacional. Agora é uma pergunta que ele vai levantar. Vamos lá, Inácio. Vão surgir N perguntas. Até o processo está... deixa eu só concluir, senão aí perde a linha de raciocínio e volta, pergunta novamente, pessoal. Então, assim, ó, esse é um processo que ele está sendo iniciado. A gente vai começar a fazer os testes das demandas novas para aqueles clientes que vocês entenderem que vocês querem voltar, né, e fazer a venda também dessa extensão, a gente vai tratar caso a caso. Claro que vão existir situações que a gente vai precisar analisar pontualmente, mas, em linhas gerais, essa é a regra.